Alô, amigos do nosso canal Varal, estou novamente aqui, canal da alegria, o canal da paz, o canal daquele que faz você refletir sobre algo que nós aqui colocamos. Estamos chegando, já passamos de 400 vídeos, entre vídeos e shorts, e nós acreditamos que você vai nos acompanhar. Curte, compartilhe, participe conosco e nos dê a graça desta batalha que nós estamos tendo a cada dia pensando em você. No tempo em que Jesus esteve na terra, vários grupos existiam em meio à população judaica, influenciando o seu modo de obedecer à lei de Deus e de viver. Estou falando sobre saduceu, fariseu e escriba. Entre eles estavam esses que eu citei, fariseus, saduceus e os outros. Os membros dessas correntes religiosas, eles discordavam em diversos pontos. Os saduceus, fariseus e escribas eram inimigos, quase inimigos. Mas eles atuaram junto para que Cristo fosse condenado à morte. Lá na cruz do Calvário, conforme está escrito em Mateus 22, 34. Saber como agiam é fundamental para compreender a mensagem descrita no Evangelho. Sim, vamos tipificar as suas características, como eram e como eles agiam. Por exemplo, os escribas, eles eram um grupo de líderes judeus que floresceu desde a época do exílio até a destruição do Estado judeu por Tito no ano 70 depois de Cristo. Originalmente, este nome ele era usado apenas para os escribas, cuja função era copiar manuscritos reais e sagrados. Já os fariseus, eles eram membros de um partido que acreditava na ressurreição e em seguir as tradições legais que eram atribuídas não à lei e aos profetas, mas às tradições do país. Eles eram muito ligados a costumes e tradições da época, eles praticavam isso. Os escribas também eram peritos legais, bem conhecido, e daí a sobreposição parcial da adesão de dois grupos, porém cada um tinha seus costumes e pensamentos, cada um tinha o seu segmento. Já os saduceus, eles eram do partido dos sumos sacerdotes, das famílias chamadas aristocráticas e comerciantes. Eram os elementos mais ricos da população. Ali tinha riqueza. Mas, voltando ao que interessa, eles vieram sobre a influência do helenismo, que tendiam a ter boas relações com os governantes romanos lá da Palestina, e geralmente representavam a visão conservadora dentro do judaísmo. Eles tinham aquela visão conservadora. Eles também evitavam grande parte das práticas judaicas tradicionais, que já era dos seus pais, e não eram encontradas diretamente na lei escrita de Moisés e dos seus profetas. Ao contrário, na maioria dos fariseus, era assim, eles agiam assim, a maioria era assim. Outra importante divisão entre eles é que talvez os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, mas os saduceus, principalmente, não acreditavam na ressurreição, lá na ressurreição dos mortos. Então, vamos no mais profundo e ver tecnicamente cada segmento destes que eu citei. Começando pelos fariseus.
O nome fariseu, ele vem de um vocábulo hebraico que significa segregados ou separados. A maioria dos seus integrantes eram trabalhadores e empresários da classe média, não eram os ricos. E ao contrário do que muitos acreditavam, não eram tão onerosos, honestos, não eram os mais abastados. No primeiro século, acredita-se que existiam um pouco mais de 6.000 fariseus. A população não era grande. Também não eram a maioria no Sinédrio, a corte suprema lá dos judeus, o mais alto tribunal que existia lá em Jerusalém. No entanto, isso não impedia que eles fossem populares e exercessem uma grande influência sobre o povo judaico. Notadamente, eram religiosos radicais, membros de uma das principais seitas do início do século. Os fariseus, eu reafirmo isso, eles eram extremamente religiosos. Mas o que nós devemos ver? Que eles se dedicavam a cumprir a lei judaica pela tradição escrita, o que hoje conhecemos pelo Antigo Testamento, e seguiam a tradição oral. É a verdade. Seus ensinos afirmavam que, vamos pensar bem, para agradar o Senhor, cada pessoa teria que seguir todas as regras das Escrituras e da tradição. Olha, você tem que seguir a tradição, tem que seguir as Escrituras. Sendo assim, os justos seriam devidamente retribuídos pelo divino, enquanto os ímpios, os indivíduos sem fé, receberiam a condenação eterna após a morte. Ali já existia essa divisão. Olha, você vai para o inferno se você não fazer isso. Mas eles tiveram e ajudaram a condenar Cristo. Não se esqueça disso. As obras desses homens eram apreciadas pelo povo da época. O povo olhava e falava, nossa, que admirava. Inclusive foram os fariseus que formaram as sinagogas, que deram origem às igrejas atuais. Graças a eles. Eles acreditavam na vinda de um Salvador para Israel, mas se negaram a crer em Jesus Cristo e o encararam como uma ameaça ao seu poder. Olha, isso daí é uma ameaça a nós. Desse modo, tentaram prendê-lo, como está descrito lá em João 7,32, em João 11,57, dizendo que o mestre agia em nome do mal, conforme escrito lá em Mateus 12,24, e conspiraram para a sua morte, como é visto também lá em Marcos 3,16. Eles eram descritos por Jesus como raça de víboras. Apesar de conseguirem a sentença de Jesus, os fariseus, eles não escaparam do seu próprio julgamento celestial. Não. O Filho de Deus os acusou do quê? De hipocrisia, por não praticarem o que pregavam, como está escrito lá em Mateus 23, do verso 3 ao 5. Além disso, o Redentor destacou a falta de compaixão que tinham pelas outras pessoas, que não conseguiam seguir os padrões que eles estabeleciam, que eles exigiam. Eles não acompanhavam, ele colocado para fora. Como já disse o Mestre Jesus, também o chamou de raça de víboras, e disse que eles estavam condenados ao inferno, conforme descrito em Mateus 23:33. Mas nem todos os fariseus negaram Cristo. Nós vemos que alguns o apoiaram, como está escrito em João 3, de 1 a 9. E outros até se tornaram cristãos, conforme Atos 15:5.
Já os saduceus provém do hebraico Zadok, que significa os justos, que foi transcrita para o grego Saduk, que deu origem ao nome que conhecemos até hoje. Os membros dessa seita, eu falo seita, eram os principais opositores dos fariseus, eram adversários. Eles eram formados por aristocratas sacerdotais e homens ricos e cultos, membros do sinédrio. Eles achavam tal, eles pertenciam a um grupo menor. No entanto, eles eram mais poderosos, muito mais poderosos, porque cabia a eles controlar tudo o que acontecia no templo, tendo forte interferência política por sua relação com Roma, com o governo de Roma, e detinham o controle sobre Jerusalém. Eles eram próximos, eles queriam poder, até mesmo o poder político. Os saduceus seguiam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que compõem o Antigo Testamento, o chamado Pentateuco. E eles não acreditavam na tradição oral como os fariseus, eles eram diferentes. Era um outro grupo oponente a eles. Eles não eram tão rígidos quanto a aplicação da lei judaica. Eles eram adeptos à cultura helenística, ou seja, que adorava a outros deuses. E tinham o objetivo do quê? De misturar as ideias gregas aos costumes dos judeus. Os judeus são helenísticas, são leis helenísticas. Eles não davam importância ao mundo espiritual e focavam mais na riqueza e no poder político do que tudo era o que interessava para ele. No fundo, eles não entendiam a palavra. Esse grupo confrontou Jesus algumas vezes e foi duramente advertido por ele. Segundo Nazarenos, segundo Jesus, eles desacreditavam na ressurreição, pois não tinham conhecimento da verdadeira Escritura e do poder de Deus, que nos mostra lá em Mateus 22, nos versos 23 a 29. Após a volta de Jesus ao céu, eles ainda permaneceram perseguindo a igreja nos seus primeiros anos, conforme Atos, capítulo 4, de 1 a 4. O fim dos saduceus ocorreu quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Tal fato ficou marcado na história, ficou gravado nos meios da história. Agora, ser fariseu significava ser um membro de uma seita judaica, principalmente junto com os comerciantes da classe média, que se distinguiam por seu rigoroso cumprimento da lei judaica e das tradições orais, interpretando as escrituras e praticando uma vida de santidade e purificação. É isso mesmo que você ouviu. Os fariseus, eles defendiam a crença na ressurreição dos mortos, o julgamento final e a vida após a morte, e buscavam separar-se do resto do povo devido à sua mentalidade diferente, mentalidade espiritual e puritana. Eles tinham esses costumes e prática. O nome fariseu vem do hebraico e significa separados, segregados, que reflete a sua mentalidade, que nem eu acabei de falar, de se distinguir do resto da população. Eles se sentiam diferentes. Eles tinham como características e crenças, basicamente, a observância das leis. Vamos seguir as leis rigidamente. Eles eram conhecidos por sua dedicação ao cumprimento da lei judaica. Eles se matavam por isso, exigiam isso. Notadamente, eu me refiro ao Antigo Testamento e de uma tradição oral que, segundo acreditavam, também tinham sido dada por Moisés. Na verdade, eles se baseavam-se na pureza, na santidade. Eu sou santo.
buscavam uma santidade, pureza rigorosa, realizando purificações rituais, como a lavagem das mãos e de utensílios. Eles eram até rígidos. Acreditavam que a lei oral, transmitida por Moisés, era um componente essencial da Torá. Eles defendiam a crença na ressurreição dos mortos, um julgamento final e a recompensa dos justos. Mas dentro do contexto histórico e influência, aceitava a resistência à helenização. Também tinha um caminho ali para deuses, né? Surgiram durante o período helenístico para resistir à assimilação cultural grega e à imposição das leis do Império Seleucida. Mas você sabe qual foi o período helenístico durante essa vivência? Mas lembre-se que no período helenístico, a qual eu citei, foi uma era histórica de 323 a.C. a 143 a.C. ou a 30 após Cristo, que seguiu a morte de Alexandre o Grande, que foi caracterizado pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundindo com as tradições locais e criando uma nova civilização, um novo pensamento, a união desses povos e ideias. A fragmentação do Império de Alexandre resultou na formação de reinos, e o termo helenístico refere-se a essa cultura helênica, lá da Grécia, que se espalhou pelo Mediterrâneo afora, Mediterrâneo Oriental e além, influenciando a filosofia e a arte. Resumindo, o povo judeu foi contaminado durante este período. Embora eles não fossem muitos, numerosos, mas exerciam grandes influências sobre o quê? Sobre o povo comum, devido à sua dedicação. Eles eram dedicados nos seus rituais, nas suas pregações, nas suas convicções, nas suas tradições judaicas. Os fariseus se tornaram opositores de Jesus e a seus ensinamentos. Esse homem está ensinando errado, criticando por não seguir suas tradições e leis rigorosas. Como exemplo, vemos que Jesus não guardava o sábado e aquilo irritava eles. Naquela época, os escribas, entre eles, é que dirigiam escolas de interpretação da lei mosaica. Para quê? Para que serviram para nortear as práticas cotidianas dos seus ensinamentos durante aquele período. Suas críticas à politização dos líderes judeus e sua busca pela pureza religiosa os diferenciavam de outros grupos, como os saduceus. E os zelotes, que também existiam naquela época, eram outros grupos. Mas para terminar e ter um bom entendimento, a principal dificuldade de Jesus com os escribas, os fariseus, os saduceus, foi a hipocrisia e o legalismo que eles representavam ao colocarem a observância rigorosa da lei acima da compaixão e do amor pelo próximo. Eles não tinham amor pelo próximo. Jesus, ele pregava uma religião do coração que envolvia arrependimento e um relacionamento genuíno com Deus, enquanto eles transformavam a fé numa exibição de regras, fardos pesados para o povo e uma busca por honra pessoal, ignorando as necessidades dos mais necessitados naquela época. Eram por si só. Portanto, estavam sempre juntos. Porém, eles eram inimigos, com pensamentos e teorias diferentes, cada um defendendo a si. Era esta a dificuldade que Jesus tinha. Era difícil você ser um homem bom, fazer bem, fazer milagres aos olhos dessas três camadas:
os saduceus, os fariseus e os escribas. Era difícil. Jesus lutava e contornava todos os problemas com sabedoria. Assim foi Jesus na época dessas 3 divisões dentro da lei judaica, do povo judeu. Meus amigos, eu termino aqui agradecendo e dizendo para você que levamos mais uma palavra de conforto e segurança para você. Obrigado pelo seu acompanhamento. Conforme disse, já passamos de 400 vídeos e shorts e estamos chegando cada vez mais, já próximo, quando mais de 50 mil, quando esse vídeo for publicado. Obrigado a você que nos acompanha e torce por nós, ore por nós e vamos viver uma vida repleta de felicidade em nome de Jesus.